aí, quem temos? Mr. Marcelo. Marcelo Bravo. Ele tá online? Meu, esse cara, velho, meu, ele é muito bacana, velho. Ele é muito legal. Assim, eu já fiz alguns elogios, até não vou rasgar muito. Olha ele aí, agora ferrou, não vou falar. Agora na frente dele eu não consigo. Mas ó, eu vou te falar o que eu senti. Alguém muito gentil, que quando eu abordei, me recebeu de forma muito legal. Nós começamos a falar e quando eu vi, a gente que estava 40 minutos no telefone, e eu literalmente não tenho vergonha de falar, porque eu sou um aprendiz. Eu morri um aprendiz. Então ele falou algumas coisas, eu falei, meu, deixa eu pegar uma caneta para anotar. Deixa eu falar mais alguma coisa. Então, uma pessoa muito bacana. Mr. Marcello, welcome. Como vai, Daniel? Tudo bem? Boa tarde. Me ouve bem? Boa tarde. Tudo 100%, Marcelo. Que bom legal. Que você está aqui com a gente. Prazer é meu. Vai ser muito legal conversar com vocês e ter assistido aí vários temas diferentes, de pessoas diferentes, enfim, bastante interessante aí a maneira como o evento está sendo conduzido. Não, obrigado, muito obrigado. Eu também, poxa, estou muito feliz com todo o input que a gente está recebendo, né? É bom essa troca e acho que o momento, como nós conversamos algumas vezes, é um momento da gente compartilhar informação, conhecimento, às vezes dar uma mão um para o outro e vamos junto. Como você só tem meia hora e você tem 257, 8 horas de conteúdo, então eu vou sair e volto daqui 25 minutos para a gente terminar com umas 5 minutos de perguntas. Perfeito. O desafio de resumir muita coisa em pouco tempo é alto, mas a gente vai conseguir. Vocês veem você é um mestre. Obrigado, irmão querido. Pode cortar minha imagem aí. Ótimo. Bom, boa tarde a todo mundo que tá assistindo. É um prazer enorme estar conversando com vocês, dividindo um pouco aí do que a gente tem visto no mercado. Quando o Daniel me convidou para participar do evento, ele pediu para que direcionasse a conversa para o nosso público mais tradicional, que é de impressão. Digo mais tradicional porque a gente tem uma vertical só de digital, que é papo para uma outra oportunidade. E eu resolvi conectar esse assunto de terceirização de impressão com uma parte de aceleração digital. Eu vou contar um pouco, eu acho que é sempre importante quando a gente fala sobre transformação digital, aceleração digital, a gente contextualizar o que vem acontecendo. E é importante que a gente também coloque um escopo, ou seja, eu vou me ater mais em relação à impressão de escritório, tá? Que a grande maioria dos participantes que estão aqui, que é a grande maioria que o mercado atua, a gente também tem em outras verticais voltado a equipamentos de volume de impressão maior e etc. Vamos voltar um pouco no tempo, e eu queria mostrar para vocês que a gente faz transformação digital com outros nomes há muitos anos. Eu já estou nesse mercado há muitos anos, enfim, eu comecei em 90, então tem 30 anos de mercado, e a gente tem algumas transformações que ocorreram ao longo, eu marquei algumas delas, que começou quando eu entrei na empresa, quando a copiadora estava virando impressora. Presenciei o mercado começar a trabalhar com equipamentos coloridos, ou seja, deixar de ser somente preto e branco e passar a ser colorido, a movimentação de aluguel para serviços, a transição de serviços para terceirização de serviços, aqui começa o outsourcing de impressão do que a gente conhece hoje, a terceirização de serviços para gestão de serviços e, mais recente, de gestão de serviços para a experiência do cliente. E por que eu falo que a gente já está fazendo transformação digital há muitos anos? A impressora nada mais é do que uma copiadora com um cabo conectado a um computador. Se a gente pegar os conceitos de um equipamento de impressão lá atrás, ele é exatamente uma copiadora que é talvez o primeiro movimento digital. E a gente, quando eu falo transformação digital, eu não estou falando somente do ponto de vista da tecnologia. Tudo aquilo que envolve a transformação digital que a gente presencia, desde a mudança de abordagem no cliente, desde a forma de se comunicar com o mercado, dos profissionais que estão ali ao redor, até os processos que mudam internamente, a própria tecnologia. Quando a gente está vendendo um copiador e passa a vender impressora, e começamos com impressoras de grande porte, e quero com mainframes, o vendedor que fazia a venda de copiadora precisava de uma outra abordagem, precisava de um analista técnico, alguém que falasse a linguagem técnica junto aos clientes que tinham mainframes.
A mesma coisa em preto e branco, cor. Quando a gente migrou para cor, a gente tinha um cenário em que você tinha por trás CMYK, CM, magenta, amarelo e preto, você precisava de dispositivos diferentes, densitômetro, colorímetro, enfim. E você precisava de uma abordagem, uma linguagem para os clientes entenderem que a cor valorizava o documento, informava melhor, comunicava melhor. Tá? Mudança de aluguel para serviço, e eu vou explicar rapidamente o que eu chamo de aluguel para serviço. Quando deixa de fazer aluguel e passa a fazer serviço, o que foi junto foi basicamente assistência técnica. E aí começaram alguns serviços de fornecimento de toner, fornecimento de papel, uma mão de obra para fazer a operação local. Esses serviços eram espalhados, às vezes eram selecionados um ou outro por clientes diferentes. Quando se percebeu que esses serviços estavam espalhados e que tinha uma oportunidade de juntá-los, organizá-los e vender como um pacote, num momento que o Brasil vivia uma terceirização de forma mais generalizada, aí nasceu a terceirização de serviços. A terceirização de serviços nasceu da migração de aluguel, do aluguel com alguns serviços que foram agrupados e depois foram organizados como modelo de terceirização de serviços. Só que esse negócio começou a ficar complicado. Quando começou a ficar complicado no sentido da gestão, precisou-se automatizar, profissionalizar, e aí apareceram os softwares de gestão, aquilo que fazia com que a gente fizesse um modelo de acompanhamento mais próximo do que a gente vê hoje na nossa realidade. E hoje caminha para a experiência do cliente, ou seja, mais do que ter uma gestão, a gente precisa acrescentar o cliente ter percepção de um valor agregado diferenciado. E eu queria chamar a atenção para os focos que eram dados para cada momento dessa transição. Eu estou falando aí de uma história de 30 anos, bem resumido. Tá? Lá atrás, quando começou com copiadora, o foco era a especificação de produto, hardware, mas o foco no cliente. A gente apontava o cliente, o mercado apontava o cliente e o cliente seguia os nossos direcionamentos. A gente escolhia clientes, ou seja, o foco nos clientes que a gente queria. A mesma coisa aconteceu na movimentação, na transformação de preto e branco e o mercado de cor. Primeira mudança, olhando o foco, em que o hardware permanecia presente, mas existia já uma abordagem de falar sobre o modelo de negócio. Eu vou falar sobre serviços, eu não falo mais sobre aluguel, eu falo sobre outros serviços, ainda com foco na escolha do cliente. Quando a gente movimenta para serviços, para terceirização de serviços, o que muda? O modelo mudou um pouquinho, mas a gente passa aí dentro do cliente e falar, eu vou fazer tudo aquilo que você faz relativo ao mundo de impressão, sobre o que você está gerenciando, eu vou fazer para você. Ou seja, era de dentro do foco do cliente, mudava um pouco a abordagem com o cliente. Quando a gente fala de terceirização, migrando para a gestão de serviços, aí entra, talvez, o primeiro momento de protagonista do software, em que o software passa a ter uma parcela importante e é considerada no discurso do processo de venda de terceirização de impressão. E, por último, mais importante, talvez, porque nesse instante que nós estamos convivendo, a gente, quando está com a experiência do cliente, a gente começa a olhar para soluções pessoais. E aí a gente começa a construir isso de uma outra forma, né? Nem olhando, escolhendo os clientes no sentido do no cliente, ou seja, olhando para o mercado e o mercado atendendo o que a gente dizia, nem de dentro do cliente, mas com o cliente, a quatro mãos. Tá? E é importante dizer que solução ela contempla tudo isso, hardware, modelo de negócio, software e outras variáveis. Quando a gente olha para esse é um cenário que houve mudanças de comportamento no ambiente de escritório, no ambiente das empresas, ou seja, no B2B. Guarda isso porque isso vai apontar para um entendimento do porquê existe a aceleração digital nesse ambiente de transformação. Ou seja, nós já estamos fazendo transformação digital faz muitos anos, talvez com outros nomes. O cenário de negócio já estava mudando antes do Covid. As mudanças de tecnologia, como internet das coisas, assim como computação na nuvem, como inteligência artificial, propiciam a gente a trabalhar com aplicações e aplicativos direcionando a experiência do cliente, direcionando a necessidade do cliente. E eu marquei aqui em vermelhinho porque esse é um ponto que me chamou a atenção nesse período de pandemia, de forma mais intensa, a quantidade de ataques cibernéticos que aconteceram em grandes clientes, tá, do mercado, e que a gente vê que, quando intensificou a infraestrutura, em alguns casos de TI, abriu-se brechas e portas para a entrada. E eu chamo a atenção que as impressoras são portas de entrada e a gente precisa ter a garantia que nós temos a melhor segurança. E este é um ponto de atenção porque a gente tem que levar esta segurança aos nossos clientes. Mudança demográfica. A gente talvez, e eu diria que não são mais 3 gerações, são 4 gerações, que estão distintas, que estão trabalhando juntos
não mais localmente, mas no mesmo ambiente. Boomer, baby boomer, X, Y, Z, essas gerações elas estão interrelacionando. Isso provoca o quê? Diversidade. Gerações diferentes, entendimento diferente, comunicação diferente, de entrada e de saída. E provoca o quê? Uma hiperpersonalização. Personalização da tela do seu multifuncional, a sua aplicação no seu celular, a forma como você quer interagir com um provedor de serviço, ou seja, cada vez mais nós estamos hiperpersonalizando, basta olhar nós mesmos. Quando vamos para a mudança do ambiente, do estilo de trabalho, a gente percebe a questão da movimentação, da mobilidade, em que a gente começa a ter mais gente remota, e isso implica em menos papel circulando. E este é um fato. É importante a gente entender que no nosso mercado, este é um fato e nós temos que aceitar esse fato. É melhor nós aceitarmos e preenchermos esse espaço, fazendo a transição e a transformação digital junto com os clientes, do que perder o espaço e alguém fazer no nosso lugar. E para isso, serviços novos começam a surgir e a gente começa a trabalhar de outra forma com o mercado e com os nossos clientes. E aqui chama atenção para um outro ponto. Quando a gente começa a ter mudanças de tecnologia acessível a todo mundo, mudanças demográficas, que você tem um grupo muito maior de pessoas, mudança de estilo de trabalho, que você tem remoto, as pessoas acessando, usando seus computadores pessoais, você começa a alcançar um outro público, que é o consumidor final. A amplitude com que você tinha anteriormente nas mudanças anteriores, que estavam dentro da empresa, ela transborda agora para o mundo inteiro, porque todo mundo passa a ser um consumidor em potencial. E o que mudou para a gente poder afirmar que a gente tem uma aceleração digital? Não foi a transformação digital, porque, como eu mostrei para vocês anteriormente, a gente fez diversas transformações digitais no mercado, seja por hardware, seja por modelo de negócio, seja por software. O que mudou? Se a gente olhar como era tratado alguns anos atrás, o investimento de hardware, para você competir com uma manufatura, você tinha que montar uma fábrica, montar uma equipe de engenharia, desenvolver um produto, fazer com que se tivesse logística, galpões espalhados pelo mundo inteiro. Para você criar um concorrente para uma manufatura, era muito investimento. Quando você vai para um ambiente atual, e quando eu falo em investimento de software, pensando no software, que existe sim investimentos relevantes, mas pensando naquele grupo ou naqueles indivíduos, nossos filhos, filhas, sobrinhos, colegas, etc., que tem um computador, que tem um programa de desenvolvimento, desenvolve uma aplicação e faz isso em pouquíssimo tempo. Se nós olharmos, por exemplo, no modelo vertical, em que você fazia um lançamento de produto, em que você tinha tudo dentro de uma empresa, todas essas logística, engenharia, suprimentos, em que você fazia tudo numa sequência serial, e você passa a ter esse processo em que você levava anos para lançar um produto, e agora vem alguém e lança um produto em 3 meses, aí começa a responder porque a gente tem aceleração digital. No modelo vertical que você trabalhava em série e que você passa agora a trabalhar matricial, porque você não é capaz de preencher e dar conta do mundo, porque o mundo ficou muito maior do que as capacidades de todas as empresas. Você precisa trabalhar complementaridades, precisa trabalhar com parceiros, precisa trabalhar com os seus clientes. Ou seja, você tem uma interação maior e isso acontece em paralelo com aceleradores no meio desse ciclo. Então, começa a se explicar por que nós temos aceleração, por que a aceleração digital acontece. Sai do modelo B2B, onde as transformações aconteciam nesse cenário, e vai para o modelo B2C, onde as transformações vão dentro das nossas casas, onde você tinha 2 gerações em que a linguagem era mais simplista, e você passa a ter 3, 4 gerações que têm diversidade e que têm que comunicar de forma diferente, levando uma comunicação personalizada. Ou seja, eu fazia uma comunicação massiva, uma só, uma propaganda de marketing eu fazia e alcançava todos os meus clientes, todos os meus potenciais futuros clientes. E hoje eu preciso selecionar o segmento, entender aquele segmento e começar a trabalhar especificando a personalização de uma linguagem que ele vai entender, a empresa e quem vai receber, dependendo da idade, da experiência e etc. Sai do ambiente local, em que você tratava aquilo localmente, em que você conhecia as pessoas do seu lado e passa a conhecer as pessoas de forma global e remoto, divide Covid, num cenário que você tem uma aceleração gigantesca. E aqui está um ponto importante, e eu parei aqui no Covid. O que foi feito em 30 anos, como eu mostrei, de transformação digital, aconteceu proporcionalmente à realidade da época em 3 anos. E com o Covid, esses 3 anos aconteceram em 3 meses. Ou seja, o que acontecia em 30 anos passou a acontecer em 3 meses.
Basta ver a questão do papel, que é o nosso faturamento no negócio tradicional, só que o fluxo de papel dentro de uma empresa, ele é lento comparativamente com o digital. Outra razão da aceleração. Quando você sai do produto, em que você falava de características de produto, que hoje já não alcança mais o que você precisa fazer, e que você passa para um processo digital, e que você passa para um processo de soluções, em que você tem fluxos de trabalho, em que você tem que entender a dor do cliente, qual é a ambição do cliente, e desenvolver algo personalizado para ele, em que você tenha que contemplar hardware, software, modelo de negócio, parceiros, entendimento de como é que você trabalha num caso de você ter, como o nosso caso, a gente tem uma plataforma, a gente tem um marketplace de tecnologias, ou seja, você tem uma esteira com várias tecnologias e você, de acordo com a necessidade e com a dor ou com a ambição do cliente, a gente escolhe o que ativa e o que não ativa para entregar a melhor solução para aquele cliente. Saindo do foco no cliente e foco do cliente para ter foco com o cliente. Essa construção ela passa a ser compartilhada não somente através dos parceiros, revendas, distribuidores, mas passa a ser feita e executada com o cliente, que na maioria das vezes não sabe que é possível realizar algumas coisas que é a dor dele, através da tecnologia, através dos conhecimentos que nós temos. Então, o que mudou? Mudou a aceleração das startups, que acelera o mercado como um todo, mudou o modelo de lançamento de inovação, que era longo e passou a ser rápido e de forma compartilhada, alcança o mundo inteiro, com mais gerações, que necessita diversidade e personalização na comunicação, de forma remota e local, digital, desenvolvendo soluções específicas com foco naquilo que o cliente precisa. E quais são os caminhos para a gente seguir nesta linha? A gente começa olhando, e essa é uma forma como nós trabalhamos, entendendo primeiro qual é a dor e qual é a ambição do cliente. E entendendo com o cliente o que significa isso, quais são os seus impactos, como é que a gente desenvolve e busca parceiros de tecnologia ou mesmo de serviços que possam complementar a gente para atender aquele cliente. Hoje a gente trabalha com empresas de parceria tecnológica de serviços de pequeno, médio e grande porte, que se encaixam perfeitamente dentro da nossa esteira digital, dentro do nosso marketplace, para fazer isso funcionar de acordo com o que o cliente precisa. A gente começa a ter modelos por conta dessa matriz em que você tem diferentes fornecedores, você passa a ter modelos de serviços diferentes. Você tem que especificar, você tem que adotar, abordar o mercado, vender de forma diferente, com menos papel. E a gente aqui, eu vou também dar um ponto de atenção em relação a isso, a gente está dentro dos clientes que imprimem. A gente sabe tudo que passa pelas impressoras. A gente tem softwares de analytics que a gente pode interpretar e direcionar para o cliente e fazer a pergunta: por que você está imprimindo um contrato 5 vezes se você só precisa assinar uma? E por que você está assinando em papel se já existe forma digital? Pode parecer contraditório, mas está aí a oportunidade de você colocar uma aplicação de assinatura dentro dos seus equipamentos ou mesmo dentro de uma solução digital. Ou desenvolver aplicações e aplicativos como nós estamos lançando agora no próximo mês, uma de notas fiscais de serviço, que a gente automatiza todo o processamento de notas fiscais de serviço, que é um grande desafio para grandes, pequenas e médias empresas, aonde você precisa desenvolver aplicações olhando para a necessidade que o cliente tem e compartilhando com os seus parceiros o desenvolvimento de soluções que possam ser ao mesmo tempo modulares, mas que tenha aquele quê de personalização. Obviamente, executando isso dentro de uma computação que seja na nuvem, porque isso facilita muito a infraestrutura de montar e desmontar. E aí explica por que a gente tem essa aceleração também do que acontece. É muito mais rápido você implementar e desimplementar, testar, não testar, colocar, é muito mais veloz. E reforça o ponto de segurança. Tá? Não deixemos que os nossos dispositivos sejam alvos e que a gente tenha os dispositivos corretos e as ferramentas corretas, como no caso da gente, para garantir que você tenha segurança. Importante entender que quando a gente olha para o mercado nosso, nós temos oportunidade dentro dos clientes da base que nós temos instalado. Olhando todas aquelas tendências, essas tendências que estão aqui, tá? Que provocam aceleração conforme eu mencionei, e entendendo essas tendências e indo conversar com o cliente, você passa a vislumbrar, olhando para o portfólio do que você tem, dos seus parceiros de tecnologia, e começa a montar
a entender implicações que vão acontecer no mercado, no segmento do cliente, dentro da casa do cliente. A partir dessas implicações, você desenha possibilidades para se construir alternativas, caminhos que precisam estar o tempo todo adaptáveis. Que a gente possa ser um assistente do escritório, dos escritórios dos nossos clientes, dos escritórios das pessoas que estão em casa, e que a gente consiga desenvolver soluções baseado no que tem se trabalhado dentro desse escopo de desenvolvimento de oportunidades num mercado que está cada vez mais rápido e ágil pelas razões. Então é mais fácil nós entendermos as razões, ao invés de nós questionarmos, está acelerado, etc. Temos que entender as razões históricas eu contei, nós já fazemos transformações digitais há muitos anos, todos nós, e não é uma prerrogativa da Xerox, todos no mercado participaram disso, e entendendo que a gente tem uma questão de aceleração digital, nós precisamos nos adaptar a este cenário que constantemente vai nos desafiar. A nossa capacidade de adaptação que vai implicar no quanto mais bem-sucedidos seremos ou não. E só para dar um exemplo rapidamente, eu não vou passar por isso, essa plataforma que nós trabalhamos dentro do modelo de tecnologia, em cada caixinha vermelha dessa aqui embaixo, tá? Cada ponto, captura, multicanal, extração e verificação, nós temos tecnologias diferentes, que não necessariamente são só tecnologias Xerox, são de parceiros que são especialistas em determinados temas, em que eles se tornaram especialistas exatamente pela razão de que, às vezes, um desenvolvimento de software de uma startup, ela o torna mais especialista de temas específicos do que a gente mesmo. Então, para concluir, a gente aqui tem os meus contatos, o meu e-mail, o meu QR Code aqui do LinkedIn, fiquem à vontade de fazer contato, vai ser um prazer tanto conversar com vocês, até mesmo além de trocar as experiências e nos tornarmos parceiros de negócio, porque no fundo, já não existe a concorrência como era antes, porque em alguns momentos você pode entrar com o teu concorrente, em outros momentos esse concorrente vai ser teu concorrente, ou seja, a concorrência mudou a forma como a gente trabalha. A gente precisa entender que nós estamos olhando, buscar o melhor para o nosso cliente. E às vezes faz parte você trabalhar de forma mais ampla e de um modelo mental de trabalho diferente e de vendas diferente. Daniel, contigo, cara. Se temos perguntas, podemos seguir. Grande Marcelo! Pô, Marcelo, que visão fantástica. Você sabe que alguém colocou uma pergunta que justamente eu tinha em mente para fazer, né? Que eu fiz até para outros dois palestrantes. Porque essas coisas que nós falamos, ECM, workflow, para o cara que está, vamos falar, eu vou usar uma expressão, correndo atrás do rabo, sei lá, ou vendendo almoço para comprar janta, que de alguma forma tem aquele correria diária para mais ou menos manter os negócios, tem pouco tempo de planejamento. Vamos dizer que hoje, se você fosse uma revenda média pequena, com 300, 400 máquinas, você estava no modelo antigo de outsourcing, onde você colocava um software de bilhetagem, tudo. Putz, como é que você entraria? Como é que você buscaria outras soluções? Qual que seriam tua estratégia aí? Você entendeu? Pintei o cenário? Ficou claro. A gente tem... bom, depende muito do momento de maturidade da revenda e depende muito do que se espera, principalmente eu olharia primeiro para os clientes. Quais são os meus clientes e o que os meus clientes, qual o mercado que ele vive e o que tipo de oferta que ele precisa. Certamente ele vai cair em algum fluxo de documentos. Então, a pergunta seguinte é: quem é o melhor no mercado, ou quem são os melhores no mercado que tratam do fluxo de documento de RH, que tratam do fluxo de documento de educação, que tratam do fluxo de documentos de finanças, porque no mercado existem muitos, tá? E você pode se apoiar ou num fabricante ou alguém que tenha já esta esteira, esse marketplace montado como a Xerox, ou você pode buscar parceiros locais de desenvolvimento de soluções. O importante é, independentemente se você vai se apoiar num grande parceiro ou num menor, você precisa começar o quanto antes o teu desenvolvimento de conhecimento do que o mercado dos seus clientes atuam, as dores e as ambições que ele tem, e quem é que pode te ajudar a resolver essas dores. E existe inúmeras pessoas no mercado fazendo isso. Obviamente, quando você se apoia em empresas que são mais estruturadas, que já estão mais prontas no mercado, isto facilita. Mas é necessário, obviamente, um acompanhamento. Eu vi muitas revendas trabalhando com muito foco em hardware.
E não se trabalhou em Não, software, exatamente. muito foco em hardware, e não se olhou o contexto como um todo. Pode falar. Eu acho que essa é a grande quebra de paradigma que as revendas, e eu, inclusive, né, me coloquei na mesma situação, porque eu só vendo hardware. Eu acho que essa transformação tem a ver com capacitação, tem a ver com mentalidade, né, um novo mindset. Por exemplo, vamos falar, até seguindo essa linha da mesma pergunta, se eu tenho uma empresa com 200, 300 equipamentos locais, eu posso chegar direto na Xerox e falar, cara, quero saber desse negócio de CM aí, que me falaram que o negócio é bom. Falaram que Nós temos uma área de canais onde o Cláudio Lima é o diretor responsável, ele é a porta de entrada. Certamente os nossos canais conhecem o Cláudio, eu também posso ser ponte, e sim, a gente ajuda, a gente entende, a gente tem casos dentro de casa que a gente divide, mostra como é que tem que ser feito, enfim, isso casos, e temos aplicações prontas para rodar em clientes em que, de repente, já está pronto algo que pode se replicar. Através dessa relação, dessa troca de informação, olhando para o cliente dele, já tem um processo de capacitação natural dentro desse fluxo de aprendizado. Então, sim, a resposta é sim. Grande Marcelo. Marcelo, eu queria agradecer, gigante, a sua participação. E, olha, eu vou até colocar um exercício aqui para todos que estão nos assistindo, para vocês pensarem. Eu e o Marcelo, depois entramos numa questão mais social, e nós estávamos discutindo justamente como é que a gente pode fazer pequenas mudanças para mudar o mundo, para tentar desenvolver pessoas. E a gente falou de comunidades carentes, discutiu como é que a gente chega lá, quem que seriam os líderes para acessar, como é que faria. E aí me vieram várias ideias. E, curiosamente, o Marcelo falou, olha, Daniel, vamos pensar isso aí. Aí eu levei isso para o PC, que vai dar palestra amanhã. O Juliano também se interessou, que alguém conhece muito de tecnologia. Então, se você tem alguma expertise, se você de alguma forma quer ajudar, quer fazer alguma coisa diferente para mudar o mundo, literalmente. Aqui é sempre uma pessoa por vez e com os pés no chão, entendendo as limitações e o timing das pessoas também. Mas nós estamos namorando isso aí, uma coisa muito embrionária. Se alguém tiver interesse, manda um e-mail. Quem sabe a gente não consegue ajudar a criança, criar uma plataforma digital com cursos. Eu tô muito louco nessa ideia, achei demais e gostaria muito de fazer alguma Vai coisa. ser Fala muito aí, legal. Marcelo, essa ideia é muito louca, hein, cara? Vai ser muito legal a gente trabalhar em oportunidade de devolver à sociedade todas as oportunidades que nós tivemos na nossa vida. Vai ser um trabalho muito legal. Eu te disse que você pode contar comigo. A Xerox tem essa característica de ser uma empresa bastante responsável social, enfim, de inclusão, e a gente tem isso na veia, e é por isso que eu me identifico tanto de trabalhar por aqui. Nós vamos ainda tocar essa bola aí, depois eu te ligo. Marcelo, Perfeito. obrigado mais uma vez, viu? Por nada. Deus abençoe você, tua família, o Rafael, tamo junto. Legal. Tchau, tchau. Tchau. Uma ideia ousada, mas como muitas ideias ousadas, às vezes começa meio torta, grandes desafios, mas depois engrena. Eu acho que dá para ajudar. Eu acho que no dia a dia a gente fica tão absorvido com as nossas coisas, que você às vezes nem sabe, pô, eu dou o dinheiro aqui, ou eu pego uma instituição, como é que eu ajudo? Mas é um sentimento meu que eu tenho há muitos anos, dividi com o Marcelo e abraçou.